Meu irmão, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia do meu grandioso Pai, fazendo mais um vídeo para edificação das ovelhas de Deus. Aleluia! A obra é de Deus e eu estou fazendo a obra que é dele, com todo amor e dedicação. Aleluia! Graças a Deus. O tema desta mensagem é: por que muitos crentes ficarão na vinda de Jesus? Porque muitos crentes ficarão na vinda de Jesus. Aleluia. Vamos ler Mateus 24, 40 a 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aleluia. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Graças a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aleluia. Mando uma saudação calorosa a meus irmãos e amigos. Aleluia. A meus irmãos com quem eu trabalhei no Amazonas por 7 anos. Ao pastor Lucas Timóteo, meu grande amigo e família. Pastor Raimundo Chaga, meu grande amigo e família. E a membresia daquelas igrejas. E as igrejas, os irmãos das igrejas que eu fundei e trabalhei ali no Amazonas. Estirão do Equador, fronteira com o Peru. Fundei aquela igreja pela misericórdia de Deus. Um abraço para você, meus irmãos. E o pastor daquela igreja, meu amigo. Fundei a igreja de Moura. Saudação, meus irmãos, para vocês. A igreja da cidade de Santa Isabel do Rio Negro. Fundamos aquela igreja e trabalhamos ali. E outras igrejas do Amazonas que eu trabalhei. Axinim, Maraã, São Sebastião do Rio Negro. Aleluia. Um abraço para todos vocês. E seu amigo, pastor Maximiano, estou aqui em ordem, com toda energia e saúde e vigor, trabalhando para o nosso Deus e aguardando a sua vinda que está iminente. Aleluia. Também uma saudação aos irmãos das igrejas de Pernambuco que eu trabalhei, no Sertão, Inajá, Pesqueira. Aleluia. Ibura de Baixo, Ibura, no Recife. Cooperamos ali 20 anos. Saudação e um abraço para todos meus irmãos das igrejas que eu trabalhei. Graças a Deus. Abraço para todos. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, PR Maximiano Sampaio, procure se inscrever, meu irmão, para facilitar
a outros irmãos ouvirem a palavra do Senhor falada neste canal, de preparação e edificação para a vinda do Senhor. Acione também o sininho, porque quando for postados os vídeos, aí será anunciado o anúncio, o aviso chegará no seu celular. De antemão, já quero avisar a você que está me ouvindo que eu posto 2 vídeos por semana, todas as quartas e todos os domingos. Não deixe de ouvir meus vídeos, porque são palavras extraídas diretamente da Bíblia. São mensagem genuinamente bíblica, mensagem para a época de hoje. Porque estamos aguardando a vinda do Senhor. Estamos na estação do arrebatamento da igreja. A igreja está saindo em qualquer momento. E eu preciso estar preparado para não ficar, e você também. O tema é: por que muitos crentes ficarão na vinda de Jesus? No Antigo Testamento, não vou ler os textos, os versículos, para não tomar muito tempo, porque o tempo é reduzido somente de 30 a 35 minutos. Não dá para nós falarmos tudo quanto nós temos e quanto Deus tem dado. Então não vou ler os versículos, você está aí no vídeo, na mensagem, você leia na sua Bíblia. Em Número 27, 12 a 14, você encontra ali a morte de Moisés. Porque, segundo a Bíblia, segundo o que Deus falou, se Deus disse, ele rebelou-se contra o Senhor nas águas de Meribá. Rebelião. Um homem como Moisés rebelou-se. No fim da sua carreira, no fim de seu ministério, praticamente. Não foi diretamente no fim, mas foi se aproximando. Aleluia. Seu auxiliar e irmão carnal de sangue, Arão, número 20, versículo 24, rebelou-se também contra Deus nas águas de Meribá. E o povão que saíram do Egito, quase 2 milhões de pessoas, se rebelaram durante a caminhada de 40 anos. E vou lhe dizer uma coisa: morreu o povão no deserto, não entraram na terra prometida. A terra prometida é o símbolo do céu, a morada da igreja. É um símbolo. O trajeto de Israel que os hebreus fizeram do Egito à terra prometida é o trajeto que a igreja está fazendo desde o Calvário, desde o início da igreja até o arrebatamento da mesma. Morreu o povão, do povão que saíram do Egito, somente Moisés, somente Arão, ou seja, Josué e Calebe. Só Josué e Calebe entraram, dos que saíram do Egito, entraram na terra, porque não se rebelaram, foram fiéis. Os 2 pastores, Moisés e Arão, não entraram. Isso é uma lição para mim e para tu, se tu és pastor. É uma lição para mim e para tu, se tu és pastor. Porque credencial ministerial, grau espiritual e ministerial não é documento para homem nenhum morar no céu. Não é documento para sermos arrebatados. Esqueça isso e saiba dessa verdade. Que existem muitos obreiros aí consagrados, evangelistas, pastores, presbíteros, bispos, apóstolos. Pensa que com essa consagração Deus considera tanto que fecha os olhos para seus erros. E na hora do arrebatamento ele é levado ao céu. É negativo. Estás enganado. Deus não tem netos. Deus só tem filhos.
Aleluia. Todos esse povo morreram no deserto porque se rebelaram contra Deus, pecaram. É uma lição para mim, para você que é pastor e para a igreja de Deus na terra. Temos que apresentar essas doutrinas, essas verdades à igreja, para a igreja se preparar, ter cuidado para não pecar contra o Senhor, para não perder o arrebatamento. Não fecha a boca não, pastor. Aleluia. Graças a Deus. Aí você pergunta, e agora? Será que existe alguma diferença do Antigo Testamento, dessas pessoas que morreram por rebeliar-se contra o Senhor, não entraram na terra prometida? Existe alguma diferença deles para nós agora, para a igreja do Senhor, nos dias atuais? Deus trabalhou no passado, trabalha hoje e amanhã da mesma maneira. Deus não muda. Salmo 102, 27. Diz que Deus não muda. Depois você lê na sua Bíblia. Aleluia. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. Aleluia. Romanos 11, 29 diz que Deus não muda. Aleluia. Hebreus 13:8 diz que Deus não muda. Tiago 1,17 diz que Deus não muda. Se Deus não muda, os crentes rebeldes de hoje irão entrar na terra prometida celestial? Irão? Os pastores rebeldes e desobedientes de hoje, que maltratam as ovelhas, desconsideram as ovelhas de Deus, perseguem as ovelhas de Deus, que adulteram, mentem, se prostituem escondidamente. Tem vários, muitos. Vão entrar na terra prometida celestial? Deus não muda, é o mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Não subirão porque não são de Deus. Aí você pergunta, e por que esse povo não subirão no arrebatamento? Porque não são de Deus. Esses e tantos que procederem dessa maneira, ou idêntico a esses que nós apresentamos, não subirão porque não são de Deus. Aí você diz, mas não são crentes? São crentes. Mas não são de Deus. São crentes, membro da igreja, batizado com o Espírito Santo, pregador, ensinador, mas não são de Deus. Lá em São Mateus capítulo 7, versículo, parece que é 8 por diante, ou é 15 por diante, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu não preguei, eu não fiz milagres, eu não curei tantos doentes, não operei maravilhas, não fiz tanta coisa pelo teu reino. Se apartava de mim, maldiço, não te conheço. E trabalhou para o Senhor, eram obreiros. Quem foi Judas Iscariote? Você lê em São Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus juntou os 12 e deu-lhes poder para operar todo tipo de milagres. Judas estava no meio, foi um avivalista também,
Mas quem era Judas? Ladrão. Foi para o céu? Salvou-se? Não era, mas tesoureiro da igreja? Não era igreja, porque na época a igreja ainda não existia. Não era o tesoureiro de Jesus, do grupo apostólico? E a vivalista ficou, morreu, acabou-se, foi para o inferno. E é diferente hoje, é? Pastores por aí cometendo todo tipo de imoralidade, depravação, escândalo, tanta coisa terrível. Jesus fecha os olhos para isso? Fecha não, meu irmão. Vai chegar o dia da punição. Hebreu 12, 4, 12. Nada está escondido aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Tem nada escondido. Tudo está nu e patente aos olhos dele. Aleluia. Aí você diz, não são de Deus? Não sou eu que digo, é a Bíblia, a palavra de Deus quem diz que quem procede dessa maneira não é de Deus. Vão ficar porque não é de Deus. 1 Coríntios 15, 23, vou ler. Ouça! Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Agora escute lá. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. O que você entendeu aí? Depois, os que são de Cristo. Ele aqui, Paulo está dizendo, depois dos que são crentes. Os membros da igreja. Quem se julga cristãos. Quem é obreiros. Não. É que vão para o céu, negativo. Depois os que são de Cristo. São pessoas exclusivamente separadas do pecado, da imoralidade, da depravação, do pecado, do mundo. São grupo que compõem a noiva do Cordeiro, é que vai ser arrebatado. Depois os que são de Cristo. Quem vive no pecado não é de Cristo. Quem vive no pecado não é de Cristo. Viu? Vou lhe mostrar uma relação pequena, uma relação em resumo, dos cristãos que praticam essa miséria, não são de Cristo e irão ficar no arrebatamento porque não são de Cristo. Tenha cuidado. Eu tenho cuidado de mim. Não só é falar. Eu tenho cuidado de mim, porque se eu não tiver cuidado, ficarei também para sofrer os horrores da grande tribulação. 1 Coríntios 6 e 10. Escute lá. Presta atenção. Para quem quer ser arrebatado agora no arrebatamento da igreja, que está acontecendo a qualquer hora. Qualquer hora. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não herdarão o reino de Deus? Porque eles são de Deus? Se eles fossem de Deus, eles iriam herdar. Não herdarão porque não são de Deus. São crentes, vivem na igreja, membro da igreja, tem cargo na igreja, mas não são de Deus. As igrejas estão cheias de crentes dessa natureza, nos dias atuais. Estão cheias. Porque a maioria dos pastores não estão mais dando a palavra de santificação às igrejas. Estão com medo. E o pecado aumentando dentro da igreja. E a mensagem de santificação não está sendo ventilada, ensinada, doutrinada, orientada, falada. E as igrejas se enchendo de pecado.
É, meu irmão. Isso é uma pequena relação. Vamos para uma maior. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Escute, é para o seu bem e para o meu bem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Vamos se prostituir, foi o diabo que me enganou, foi o diabo que... Diabo não, foi você, sua própria carne que praticou. Impureza, crente impuro, é o que mais tem. Lascívia, idolatria, tem muitos crentes que se idolatrados com tanta coisa, tem muitos que se idolatram até com a sua denominação evangélica. É tão idolatrado com a sua denominação evangélica que acha que os outros das outras denominações estão perdidos. E quando alguns membros da sua igreja saem para outra, eles têm como um desviado. Isso é idolatria, irmão. Idolatria religiosa. Tem cuidado. Tem cuidado. Eu estou aqui para defender a doutrina. Esse meu canal é preparar crente para o arrebatamento da igreja e defender as doutrinas bíblicas. Isso é idolatria. Aleluia. Feitiçarias, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Por que não herdarão o reino de Deus? Porque não são de Deus. Lembre-se que 1 Coríntios 15, 23, eu já li. Depois os que são de Cristo, Jesus ia buscar os que são dele. Os que são dele são separados de todas essas práticas miseráveis. Ficarão, porque não são de Deus. Se a pessoa espiritualmente não são de Deus, então são de outro personagem. É por isso que não serão levados. 1 João 3,8. Presta atenção, é Bíblia. Primeira carta de João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. O sedimento é muito forte, então vai reclamar a Deus. Diga a Deus, mas Deus, tu deixou umas palavras muito fortes na tua palavra. Tem pena da gente, diz. Eu estou aqui para dizer o que meu pai deixou para dizer. É para o meu bem e para o teu bem. Quem pratica o pecado é do diabo. Então, aquela relação, aquele povo daquela relação, duas relações que nós já lemos, irão ficar, não irão herdar o reino de Deus, porque praticaram o pecado. E o pecado, não, praticando o pecado, deixaram de pertencer a Deus para pertencer agora ao diabo. Como é que Jesus iria levar? Povo dessa natureza. Não tem condição, porque não são dele, são do diabo, estão em pecado. No lado espiritual, o homem ou é de Deus ou é do diabo. No lado espiritual, essa a Bíblia é correta, é clara. No lado espiritual, ou o homem passa a pertencer a Deus, ou é de Deus, ou ao contrário, é do diabo. Ou o homem vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem intermediário. Não tem escape. O escape é o céu, o escape é Jesus. Mas deixou de pertencer a Jesus para pertencer ao diabo. Então está perdido. Aleluia.
Estamos no fim e estamos no fim. Uma coisa eu digo a você que está me ouvindo: esteja preparado. Tudo quanto você tem feito para Jesus, faça mais. Não se descuide um minuto, porque quanto faz você estar na terra, diante da sua esposa, seu esposo, seus filhos, parentes, inerentes, quando na mesma hora está no céu. É qualquer momento, é qualquer hora, está tudo cumprido. Essa história aqui ainda falta se cumprir muitas coisas, isso é a conversa do diabo. Não falta se cumprir mais nada, está tudo cumprido. Só falta a igreja sair e mais nada. Aleluia. A pornografia está aí, solta na internet. Tanta coisa obscena. Você pega seu celular, quando abre ele para ouvir qualquer coisa de Deus, ou então qualquer uma coisa que lhe interessa socialmente, materialmente, você se depara logo com pornografia, imoralidade. E aquelas mulheres, aqueles que fazem aquela apresentação maléfica, diz que é educação sexual. É educação para ir para o inferno. É educação do inferno. Aqui são ensinamento para lugar isolado. Para um consultório. São ensinamentos para médicos ensinarem, orientarem ocultamente no seu lugar oculto, nos seus consultórios. Não é para ser exposto na internet para toda a raça ouvir, famílias e mais família inteira. Desapareceu o respeito. Não é toda pessoa que está capaz, nem quer ouvir aquelas pornografias maléficas, malignas, imorais. Não é todo homem, nem toda mulher, nem todos os filhos, não, nem toda família, não. As famílias precisam ser respeitadas. Aqui no Brasil, as famílias estão sendo desrespeitadas. Tanta imoralidade. Celular é um documento que todo mundo precisa e possui, mas ninguém pode mais olhar o celular. Faz nada, porque se depara logo com a imoralidade do pecado do diabo, ensinamento do diabo, educação sexual, educação satânica, que não precisa disso não. Vai ensinar os animais irracionais, o que você ensina na internet para homens e mulheres. Vai ensinar aos animais irracionais, vai? Aos insetos. Quem foi que ensinou a eles? Isso é pecado na vida, falta de Jesus na vida, falta de salvação, falta de perdão, falta de consciência e de respeito às famílias alheias. Tenha cuidado, meus irmãos, tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem. Tenha cuidado para não se embaraçar com essa miséria e você ir para o inferno, juntamente com aqueles professores que dizem que é educação sexual. Tenha cuidado. Não se pede o arrebatamento. Se você se envolver com aqueles ensinamentos maléficos, você perderá o arrebatamento da igreja e ficará para sofrer os horrores da grande tribulação, juntamente com aqueles professores maléficos, malignos. Os pastores precisam orientar seu rebanho. Se você é um pastor, cuide em preparar o teu rebanho, irmão. Eu digo o teu porque está sob a tua responsabilidade, mas o rebanho é de Deus. Deus colocou o pastor na igreja para cuidar. Desculpa. Para cuidar do seu rebanho. Tu estás cuidando? Tu estás criando problema na igreja, irritando as ovelhas do Senhor. Aleluia.
Porque muitos crentes ficarão na vinda de Jesus. Porque não são de Deus, são do maligno. Vi praticando pecado. Desculpa. Deus é misericordioso. E a igreja dele está sendo tirada da terra, arrancada a qualquer momento. A igreja dele não pode mais estar na terra no meio dos ambientes péssimos, malignos, desrespeitador. A igreja é santa. Obrigado, Jesus.